Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Estou aqui fazendo esse vídeo para a gente aprender um pouco mais das Escrituras. Eu gostaria aqui de tratar de um assunto com vocês que tem sido polêmica há muitos muitos séculos. As pessoas têm discutido, que é sobre as línguas estranhas que os apóstolos, não só os apóstolos, mas aqueles 120 discípulos falaram no dia de Pentecostes. Ninguém chega a uma conclusão certa, mas eu mesmo creio que, pelo que o texto fala, não deixa dúvida para ninguém. É só a gente ler o texto observando cada palavra. Se observarmos cada palavra, cada frase, cada expressão, a gente vê que não vai ficar dúvida não. E eu convido você para nós meditar. É Atos capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo. Na verdade, eu vou aqui apresentar alguns pontos que me leva a crer, com todas as letras, vamos assim dizer, que os 120 discípulos ali naquele dia falaram em línguas misteriosas. Eu não sei qual foi a língua que eles falaram, mas de uma coisa eu sei: lendo o texto com todo o cuidado, não pode ter sido línguas terrenas. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui está no versículo 1. Lá no versículo 1 diz que eles ouviram um som. Bom, veja que o texto não revela, na verdade, o que eles ouviram. Foi uma coisa misteriosa e comparada com o som de um vento. Mas na verdade era um som o qual eles não tiveram uma outra opção a não ser comparar com o som de um vento. E eu acredito que foi idêntico ao som de um vento. Porém, trata-se de um mistério. Não foi revelado o que seria aquele som. Foi apenas comparado com o som de um vento. Então, neste caso, vem o versículo 2. Lá no versículo 2, diz que eles viram algo como que de línguas de fogo. Então, o que nós podemos ver aí no versículo 3, né? Eles viram algo como que de línguas de fogo. Está identificando o que eles viram? Não está identificando o que eles viram. Tem pessoas que chegam a dizer que foi um membro, uma língua mesmo, um membro. Eu acho muito fora de contexto, porque o contexto aqui é línguas, não é membros, é línguas. Então, o que eu entendo? Parece loucura, mas o que eu entendo é que os discípulos viram como que palavras pairando no ar. Só que essas palavras, essas escritas, essa língua escrita, vamos assim dizer, eles eram um mistério para eles. E era como chama de fogo, labareda de fogo. Então eles compararam com línguas terrenas, língua dos homens. Eles viram algo parecido, que parecia como línguas de fogo. Então, querido, trata também de um mistério. Não foi literalmente revelado nas Escrituras o que eles viram naquele dia. Foi apenas comparado. E eu creio que devido à limitação do homem. A limitação do homem de não compreender, de não entender. Então, pegando o versículo 2 e o versículo 3 aqui, eu entendo o seguinte. Esse é o terceiro ponto que eu vejo aqui. Ó. Com base nos versículos 2 e 3, eu concluo que os 120 falaram em línguas misteriosas e não terrenas. Bom, isso aqui é o que eu entendo do texto. Porque só vem mistério. Versículo 2 é mistério. Versículo 3 é mistério. Aí vem o versículo 3, o versículo 4, onde diz que eles foram, todos aqueles 120, cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles foram ali batizados com o Espírito Santo. O interessante ali do versículo é que diz que depois de ser batizado, depois de ter o Espírito Santo em si, habitando em si,
O Espírito Santo capacita aos 120 a falar em outras línguas. É assim que diz o versículo. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Ou seja, a capacitação foi dada pelo Espírito Santo. Aqueles 120 estavam falando em outros idiomas porque receberam a capacitação, ou seja, receberam o dom do Espírito Santo para falar em outras línguas. Agora, eu creio que essas línguas eram línguas misteriosas. Simplesmente porque até aqui nada é revelado. Nada é revelado até aqui. Então, vamos ver aqui. Por que eu acredito? Pois tanto o som que eles ouviram como a coisa que eles viram não foram revelados, e sim comparados, que é no caso do som e as línguas como que de fogo que eu acabei de falar. Esse aí é um dos pontos que me leva a crer. Vem o quarto ponto. Apenas parte da multidão entendeu, ou seja, os ouvia em sua língua materna, mas outra parte não deve ter entendido, pois zombavam dos 120 e os chamavam de bêbados. Aqui merece muita atenção, porque não é só ler o texto. O que acontece é que aquela multidão, ela está literalmente dividida em duas partes. Tem a parte daqueles que entenderam e ficaram perplexos, e tem a parte daqueles que zombaram e chamaram os discípulos de bêbados. Agora veja bem uma coisa. Eu não estou querendo dizer que uma parte daquela multidão, ou seja, uma ou duas nações não entenderam. Não. Eu estou falando de uma parte de multidão tirada de ambas as nações, que não entenderam. Por que eu creio que eles não entenderam? Simplesmente pelo fato deles zombarem dos 120, deles criticarem e de chamar os 120 de bêbados. Aí você pode dizer, mas isso é... Por que, irmão? Se isso não tivesse sido algo tão importante, o apóstolo Pedro não tinha iniciado a sua pregação exatamente defendendo em cima desse ponto. E esses não estão bêbados, dizia o apóstolo Pedro. Então, nesse caso, querido, foi coisa séria naquele dia. Teve muita gente naquele dia que não entendeu, porque se tivesse entendido, jamais, eu creio que jamais iria chamar os discípulos de bêbados. Como é que você está entendendo uma coisa aqui? Veja o contraste. A outra metade, a primeira parte da multidão ficou maravilhada, perplexa, enquanto outra parte zomba. Você não dá para ver. Olha, o fato de parte da multidão não ter entendido pode se dar por dois motivos. O primeiro é óbvio. Os discípulos não estavam falando em línguas terrenas, e sim em línguas misteriosas. Bom, eles não entenderam. O primeiro ponto que eu creio deles não ter entendido é esse. Os discípulos não estavam falando em línguas terrenas. Se fosse, eles tinham entendido também, tinham ficado perplexos e maravilhados também, da mesma forma que parte da multidão ficou. O segundo motivo, eles não tiveram o privilégio da interpretação em seus ouvidos. É isso mesmo. O que eu entendo é que o Espírito Santo não se deixou revelar a parte da multidão. É isso que eu entendo aqui. Não é uma coisa sem fundamento e sem lógica. É uma coisa que a gente está vendo aqui dentro do texto. Olha, o quinto ponto, eu digo o seguinte. O fato de parte da multidão zombar e os chamarem de bêbados pode ser por dois motivos. Primeiro eu coloquei dois motivos deles não terem entendido. E agora eu coloco dois motivos porque eles zombavam da multidão e os chamavam de bêbados. Vejamos. O primeiro motivo é o seguinte. Todos os discípulos estavam falando em línguas misteriosas ao mesmo tempo. Bom, lá na primeira parte parece que é o mesmo, mas não é. Aqui eu coloco que eles estavam falando em línguas misteriosas, não terrenas, mas só que ao mesmo tempo. E isso causa uma impressão de doideira mesmo. O que foi que o apóstolo Paulo falou lá para a igreja de Corinto? Se você estiver todo mundo falando em línguas aí, e entrar um incrédulo, o que vai acontecer? Porventura ele não vai chamar vocês de loucos? Então eu acredito que eles zombaram
e criticaram ali dos 120, porque os 120, além de estar falando em línguas misteriosas, eles estavam falando ao mesmo tempo. Todos os 120 estavam falando em línguas misteriosas. E esse deve ter sido um dos motivos de parte da multidão terem chamado eles de bêbados, ter zombado deles. Ainda vem o segundo motivo. O segundo motivo é, possivelmente, eu coloquei essa expressão porque esse é um ponto bem pessoal, mas que tem fundamento. Veja, possivelmente os discípulos estavam tão alegres que estavam falando alto e, quem sabe, dançando na unção do Espírito. Olha, é simples. Todo mundo falando em línguas estranhas, em uma êxtase, tomado pelo Espírito. Eu acredito que silêncio era o que não tinha ali. Além de eles estar falando em línguas misteriosas, ao mesmo tempo eles estavam falando muito alto. E outra aqui, muito alto. E eu creio que até mesmo dançando na unção, na graça do Espírito Santo. Então isso, eu acredito que esses dois pontos aqui, e possivelmente mais coisas, mas principalmente esses dois pontos aqui, eu acredito que foi o que levou aqueles que não entenderam terem zombado deles e terem chamado eles de loucos. Muito bem. O sexto ponto aqui que eu coloquei é o seguinte: não existe um único versículo sequer em Atos 2 ou em outro lugar das Escrituras afirmando que aqueles 120 seguidores de Jesus falaram em línguas terrenas. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. A Escritura, ela sempre dá relatos dos fatos. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus chorou, lá no caso de Lázaro. Bom, a Bíblia está dizendo que Jesus chorou. Não é só porque alguém entendeu que Jesus chorou e tal, não. A Bíblia está afirmando que Jesus chorou. Paulo, por exemplo. Paulo, em sua defesa, ele conta tudo o que aconteceu ali, no dia que ele se encontrou com Jesus. Ou ainda, no dia em que Jesus o encontrou. Então, querido, o que acontece? Não existe um único versículo sequer nas Escrituras dizendo assim, mais ou menos assim: no dia de Pentecostes aconteceu algo maravilhoso. O Espírito Santo deu aos 120 dons para falar em idiomas terrenos e muitas nações naquele dia foram evangelizadas. Não tem nada nem parecido com isso aqui. Então, eu creio que eles não falaram em línguas terrenas porque a própria Bíblia se cala com relação a isto. Ou seja, a própria Bíblia não dá testemunho, as próprias Escrituras não dá testemunho de que isso tenha acontecido. Então, como é que vou acreditar numa coisa que a própria Escritura não testifica? Vejamos aqui o sétimo ponto. Como uma multidão de 120 pessoas podem falar ao mesmo tempo em aproximadamente 20 línguas diferentes e para pessoas diferentes, ou seja, para várias nações, sem causar confusão na mente dos ouvintes? Isso aqui é o seguinte, querido, ó, tem 120 pessoas aqui falando, uma parte, uns 10 está falando em inglês, outros 10 está falando em japonês. Tem mais era 120, né? 2 acolá está falando em alemão. Só que nessa língua que eles estão falando aqui, esse pessoal dessas nações estão lá presentes. Então, os 120 estão falando ao mesmo tempo, em idiomas diferentes. A multidão é grande, uma multidão muito grande, de nações diferentes. Isso não causaria confusão? Certamente que sim. Causaria confusão, não ia dar para entender, nem mesmo ninguém pode se juntar a tantas 120 pessoas pregando em 3, 4, 5, 10 idiomas diferentes ao mesmo tempo, em um só lugar. Isso foge da lógica. Isso foge da lógica. Então, isso me leva a crer que os discípulos estavam falando em uma língua misteriosa. E aí, o milagre estava
naqueles que estavam ouvindo. Na verdade não era assim um milagre, literalmente assim na pessoa. Eu não sei bem como dizer. O que eu entendo é que parte da multidão entendeu porque Deus se fez revelar. De alguma forma o Espírito Santo se fez revelar a eles. E mistério, milagre não se explica, né? Então o que eu entendo é o seguinte: não dá para 120 pessoas estar falando em idiomas diferentes, todos ao mesmo tempo, para uma multidão de pessoas de nações diferentes, me dá tudo certinho, tudo bonitinho, todo mundo entender bem direitinho. Não, isso foge da lógica, com certeza. Aqui tem a 8ª questão. O que levou parte da multidão a ficarem perplexos? Bom, isso aqui é uma pergunta que eu coloquei, muito interessante, porque aquela parte que entendeu ficou perplexa. Isso a Bíblia mostra claramente. Então por que eles ficaram perplexos? O que levou eles a ficarem perplexos não foi o fato deles simplesmente entender o que os discípulos estavam falando, e sim porque cada um deles, ou seja, cada nação, ouvia os discípulos falando em sua língua materna. Aí você diz: poxa, não é isso mesmo, irmão, que a Bíblia está dizendo lá? Aí, tá aí, a prova está aí. Bom, querido, leia com calma. Leia o versículo com bastante calma. Siga meu conselho que você vai entender melhor. Olha, eu coloquei aqui um exemplo para ver se você entende melhor. Não é? Você vai entender. Olha, cada um, veja bem, cada um, ou seja, individualmente cada nação, eles ouviam todos os discípulos, ou seja, todos os 120 falando em sua própria língua. Note bem, querido. O que acontece aqui é o seguinte: digamos que tivesse japoneses lá. Os japoneses, aqui no caso eram outras nações que tinham lá. É muito ruim da gente ler, então eu quero trazer para os nossos dias aqui. Mas aqui para o nosso lado, aqui do nosso continente. Na verdade não é do nosso lado do nosso continente, para a nossa atualidade. Então o que acontece? Digamos que os japoneses... porque o japonês mora do outro lado do mundo, né? Então a gente fala do nosso continente, aí fica... Então, digamos que os japoneses estivessem lá. Que testemunho eles estavam dando? Nós os ouvimos em nossa própria língua materna. Eles não dizem, nós ouvimos parte dos discípulos falando em nossa própria língua materna. Ele diz, nós os ouvimos. Só que lá tem os brasileiros. Aí os brasileiros dão testemunho. Nós os ouvimos falando também em nossa língua materna. Isso aí deixou eles perplexos. Por quê? Cada nação diz, é isso que o texto diz, cada uma daquelas nações diz, nós os ouvimos falando em nossa própria língua materna. Em nenhum lugar a Bíblia diz, nós os ouvimos que parte da multidão dos 120, que parte dos 120 estão falando em nossa própria língua materna. Ele diz, os ouvimos, todos eles, cada nação ouviu os 120 falando na língua deles. Só que a outra nação lá já ouviu os 120 falando na língua deles também. É isso que o texto está dizendo aqui, não tem nem para onde fugir. Olha, para entendermos ainda melhor, vejam mais um exemplo. Os da Pártia, que era uma nação que estava lá, ouviu os 120 falando em sua língua materna. Só que os da Média já ouviam os 120 falando em sua língua materna. Ou seja, cada nação ouviu os 120 falando em sua língua materna. Bom, não era apenas parte dos 120, e sim todos os 120. Veja que cada um desses povos fala, os ouvimos. Bom, é o que está lá no versículo. Como é que pode? Cada um de nós os ouvimos falando em nossa própria língua materna. Cada nação diz que ouviu os 120 falando em sua própria língua materna. Se isso aqui não for um milagre, meu querido, o que é? Como é que os discípulos podiam falar ao mesmo tempo na língua de todo mundo ali? Só se for separado de grupos. E aí eles não iam dizer, os ouvimos assim, perplexos, maravilhados, que foi isso que deixou eles perplexos. Foi cada nação entender o que os discípulos estavam falando. Nós aqui os brasileiros estamos entendendo os 120 falando na nossa língua materna. Só que os alemães ali do lado estão ouvindo na língua materna deles. Isso aí deixou todo mundo ali maravilhado. Foi um milagre, né? Então, querido, para nós ir concluindo aqui, o 9º ponto aqui eu coloquei assim, ó.
A interpretação de línguas é um dom, ou seja, uma habilidade dada pelo Espírito Santo. Veja que para entender o dom de línguas, é necessário o dom de interpretar, ou de interpretação. Para interpretar essas línguas, Paulo não aconselha um curso de línguas terrenas, e sim buscar da parte do Espírito o dom de interpretação. O fato de não ser por meio de uma sala de aula, e sim por meio de um dom espiritual, assegura mais ainda que essas línguas não são terrenas. Bom, eu peguei lá de 1 Coríntios. Por que eu peguei aqui? Porque muita gente fala, essas línguas, isso é um negócio aí inventado. É porque você ainda não passou pela experiência, querido. Se você já falou em línguas, você deve ter falado porque imitou. Você não recebeu o dom, só sabe o que é falar em línguas estranhas. De verdade, quem fala por recebimento, por capacitação do Espírito Santo, aí sabe o que é. Porque se fosse uma coisa que a gente pudesse explicar, seria muito bom. Agora vocês me dizer que eu não entendo, nem eu mesmo entendo. Lógico, a própria Escritura diz. A própria Escritura diz que quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, mas fala a Deus. E não nega que o Espírito se edifica com isso. A Escritura diz que mesmo que o meu entendimento não entenda, mas o meu Espírito ele se edifica. Então você vai querer negar uma coisa, querido? Você vai, olha, se fosse língua materna, Paulo tinha dito assim, estudem, já que vocês têm o dom de falar, estudem outras línguas para vocês interpretar essas línguas. Primeiro que você precisa entender uma coisa. Se o Espírito Santo vai falar uma pessoa aqui, usar uma pessoa aqui em línguas estranhas, na língua japonesa, e lá, você está num culto, tem um culto, uma igreja lotada, e aí o Espírito Santo usa uma pessoa para falar em línguas estranhas, só que essa língua estranha é japonesa. Mas o japonês está lá no culto, no mínimo tem um japonês lá. Então o que acontece? Não precisa de interpretação, meu querido, porque o japonês está lá. Agora, se os dons é dado para aquilo que é útil na igreja, para a edificação da igreja, como é que o Espírito Santo ia usar alguém em línguas no mesmo japonês, ou usar o mesmo exemplo do japonês? Como é que o Espírito Santo vai usar um crente para falar em línguas japonesas sem ter um japonês lá? Para quê? Isso não seria inútil? E mais, para que a interpretação se o japonês está lá para ouvir? Então, querido, olha, não tem justificativa. O próprio apóstolo Paulo, ele fala com toda a clareza, ele faz um contraste entre profecia e línguas. Ele diz que quem fala em profecia fala aos homens, e quem fala em línguas estranhas fala a Deus. Fala a Deus. Então isso é com muita clareza na Bíblia, nós não podemos aqui jamais negar uma coisa que dá lá na Bíblia. Então o que eu entendo é isso, né, querido? O que eu entendo é isso. Peço que vocês analisem com todo cuidado o texto, estude e veja, faça exemplos, questione o texto que você leu, procure entender direitinho antes de você formar qualquer opinião e sair ensinando por aí. Eu peço que você que gostou, aperte aí em gostei, compartilhe para que outras pessoas possam ver esses pontos que eu creio assim, querido, que esses pontos eles nos dão luz. E eu não saí por aí, eu fui estudar e fui ver, eu fui ler devagarzinho o texto e comecei a entender. Olha, parte da multidão não entendeu. Então eu fui pesquisando e vendo. Eles ficaram perplexos por causa disso. Os japoneses disseram que estavam ouvindo os 120, só que os alemães também disseram que estavam ouvindo os 120 falando na língua deles. Então tudo isso me levou a chegar a uma conclusão. Tudo que eu estou falando aqui você está vendo que tem fundamento na palavra. Então eu peço que vocês me ajudem, compartilhem para que outras pessoas possam ver e assim aprender um pouco mais da palavra de Deus. E eu quero agradecer a atenção de vocês em nome de Jesus. Meu muito obrigado. Amém.